Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom ter você aqui ouvindo a palavra de Deus, este alicerce espiritual de cada um de nós que nos mantém de pé diariamente. Foi pela palavra que um dia fomos libertos, salvos e entendemos o que Jesus é capaz de fazer em nossas vidas. E hoje eu te convido a abrir a tua Bíblia junto comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo, glória a Deus, 10, Lucas 10, glória a Deus, versículo do 27 ao 37, diz o seguinte: Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Desceu o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais roubaram e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia no mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo-o passou adiante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-lhe e moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Então, colocando sobre sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 12 denários, deu aos hospedeiros e disse-lhe: Cada um dele, cuida dele, e tudo demais gastares com ele eu te pagarei quando ele voltar. Qual desses três te parece que foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual desses três te parece que foi o próximo daqueles que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Vamos orar. Pai, te louvamos pela oportunidade de poder expressar a tua grandeza através da tua palavra. Palavra essa que nos ensina, que nos exorta, que nos tranquiliza. E se tu quiseres hoje, Senhor, renova aquele que está a ouvir, sedento para ouvir o Senhor falar. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, temos observado muito que no século XXI a igreja ela tem faltado uma essência muito importante. Essência essa que fora ensinado no livro de 1 Coríntios capítulo 13, o amor. Mas como eu vou amar se não tenho capacidade de perdoar? E como eu vou perdoar se eu não tenho capacidade de amar? Entenda bem, a Bíblia vai nos dizer de que Jesus estava conversando com o mestre da lei. E Jesus estava provando para ele o que ele haveria de fazer para herdar a vida eterna. E ele chega para Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer para obter a vida eterna? E Jesus disse: O que está escrito na lei? E como leis? Porque tem muita gente que vê a lei e não a pratica. Esta lei a que Deus deixou para cada um de nós. Há muitos que se dizem pregadores, mas não amam, não abraçam, não perdoam. Só querem ser, só que na verdade não são nada, porque a palavra é Deus quem dá. Entendemos ainda de que Jesus vai chegar para ele e vai perguntar:
O que é que está escrito na lei e como tu lês? Ou seja, como você interpretou. E a Bíblia vai dizer no capítulo 10, versículo 27 de Lucas: respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Dizer que ama a Deus é fácil. É muita gente dizendo que ama a Deus, só que na hora do vamos ver, ou na hora de provar se realmente ama, muitos não demonstram. Muitos até saem de mansinho e só querem compromisso de ir para a igreja nos domingos e nada de aceitar Jesus e nada de querer compromisso com Deus, porque para ele a única coisa que lhe convém é somente sair do culto se sentindo bem. Pois bem, a Bíblia vai dizer que Jesus chega para aquele homem e faz a pergunta e ele responde. E ele responde para Jesus. Glória a Deus. Então Jesus lhe disse: faze isto e viverás bem. Ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse: e quem é meu próximo? Ou seja, ele estava querendo perguntar quem era o próximo dele. E às vezes a gente tenta disfarçar para não perdoar, para não olhar nos olhos e dizer que realmente errou. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus fala acerca de uma parábola. E esta parábola, conhecida como a parábola do bom samaritano, vai dizer Jesus de que descia um homem de Jericó, de Jerusalém, e estava a caminho de Jericó. E este homem caiu nas mãos dos assaltantes, os quais roubaram, espancaram e se retiraram, deixaram quase morto. E a Bíblia vai nos dizer de que descia um sacerdote que podemos assim compará-lo com um pastor, um líder religioso, alguém que pregava sobre o amor, alguém que ensinava sobre o amor, alguém que ali queria dar lição aos outros acerca de amor. Mas algo inusitado aconteceu. Entendam bem, este mesmo homem que pregava sobre o amor foi o próprio que virou as costas para alguém que estava a precisar. Imagina depois, quando este homem passou e ele foi ali ensinar, ou foi falar alguma coisa para alguém acerca de amor. Será que Deus, de fato, outorgou o que ele houvera falado? Porque entenda bem, meu amado e minha amada, é muita gente que diz que ama, mas as atitudes não condizem com o que aquela pessoa fala. E mais do que isso, é muito fácil pregar sobre o amor. Difícil é amar, porque na maioria das vezes a gente só quer amar quem nos ama. E isso, infelizmente, é um ensinamento errado, pois nós devemos amar quem nos odeia. Devemos amar quem muitas vezes nos persegue, devemos orar por ele e, acima de tudo, dar testemunho, porque nós somos exemplos. A Bíblia vai dizer que se a gente não ama o nosso irmão que vê, quem dirá a Deus que não vê? Seria tudo, na verdade, mentira. Mais adiante da história vai dizer que também passa um levita. E este levita, ele canta. E a Bíblia vai dizer que quando ele passa naquele caminho, ele também não olha, não dá atenção, não ajuda. Será que depois dali, daquela situação, daquela cena, o louvor que o levita cantava subiu a Deus? Tem muita gente que louva, mas faz muito tempo que o louvor não sobe porque não perdoa, não ama, não abraça e canta só para aparecer. Mas a Bíblia vai dizer que passa uma terceira pessoa, que seria então o samaritano. O samaritano, quando passa, ele olha, para, chega perto dele, moveu-se de íntima compaixão, ou seja, sentiu a dor dele,
E como se não bastasse, ele pegou, enfaixou-lhe as feridas, colocou azeite, colocando sobre a sua cavalgadura, ou seja, sobre o seu cavalo, levou para a hospedaria, cuidou dele e ainda pagou as dívidas. Pois bem, no final Jesus pergunta para aquele jovem: quem mais perto? Quem aí pareceu mais próximo do que mais próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual desses três te parece mais que foi mais próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Meu amado, existem duas situações no culto: o antes e o depois. Até para entregarmos as nossas ofertas, nós temos que estar bem com o nosso próximo. Nós temos que viver em amor. Mas infelizmente, a igreja do século XXI, por conta de cadeira, tem um matado o outro. A igreja do século XXI, por posições, tem muitas vezes passado por cima das diretrizes bíblicas. E como se não fora somente isso, ainda diz que só ele que vai ser salvo. Mas o único que pode nos dar a certeza da salvação é o próprio Jesus, desde que viemos merecer. E hoje eu quero te lembrar de que você tem que amar quem te persegue, de que você tem que perdoar que muitas vezes você não quer perdoar, porque o maior mandamento é amar teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ah, mas ele disse que não vai com a minha cara, que não me ama. Mesmo assim você vai ter que amá-lo. Ah, mas ele disse que me odeia e eu tenho que amá-lo. É claro que sim. Isto é bíblico. Amém? Saiba de que a melhor maneira de nós mostrarmos que amamos não é com palavras, mas sim com atitudes. Medite nisso e certamente Deus vai abrir o teu entendimento. Fique na santa paz do Senhor. Este foi Bíblia na Mão e Palavra no Fogão de hoje. Que Deus te abençoe. Amém e amém, Jesus.